como eu sempre falo, né, o começo da aula às 13h30, né, a gente vai até umas 15h30 ou 30 questões aí. Agora, nessa 11ª rodada, a gente deu uma reformulada nos cadernos da BZ. Agora, não sei se o Bernardo já chegou a comentar, então, se ele ainda não falou, falando agora, todos os cadernos começam a ter 45 questões e aqueles de 60 passam a ter 50, tá? Então, a quantidade de questões não mudou, a gente só redistribuiu, tipo, colocou mais questões de outros assuntos. Porque 60 questões, eu particularmente achava muito pesado e a aula ficava interminável. Então, a gente reduziu lá dos 60, trouxe para 50, e os outros que eram só 40, a gente acrescentou mais 5 questões. Então, por isso que esse caderno agora aqui tem 45 questões, tá bom? O término previsto da aula é até às 18h30, mas vocês sabem aí, às vezes eu falo muito, falo um pouco, vou até umas 19 horas, então já falem aí para a família de vocês que vocês vão estar ocupados até, no mais tardar, 19 horas, beleza? A aula de hoje é do RIPEAN e Norman 2, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bem, o RIPEAN, não preciso nem dizer, para todo mundo, é a matéria mais importante para o processo seletivo. Você precisa estar com o RIPEAN decorado na sua cabeça. Todos os números, tudo, tá? Absolutamente tudo. Óbvio que aqueles anexos são menos importantes, mas vocês viram aí que eu trouxe questões dos anexos, até porque com a repetição em questões, né, na rodada passada, teve um professor que cobrou bastante o anexo, né? E eu também trouxe aqui umas questõezinhas de anexo para a gente poder acabar por osmose aí, errando as questões de anexo, acabar decorando uma besteirinha ou outra, e se a prova demorar aí mais 1 ano, 2 anos, a gente acaba decorando o anexo. Bem, por que eu coloquei esse trecho aqui, ó? Porque o RIPEAN, na verdade o nome é COREG, né, que vale o inglês e francês, tá? Então tem até um trecho lá que fala, eu só não achei aqui no PDF, mas no meu RIPEAN aqui impresso, tem que, em caso de dúvida, vai para o inglês, tá? Então, desculpa, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem até lá no anexo um trechinho que fala de embarcação de pesca, que no português ele teve um erro de digitação, mas no inglês está certinho. Então, em caso de dúvida, prevalece o inglês. Isso leva a muitas formas de estudo. Tem gente que prefere estudar o RIPEAN só o inglês, né? Eu, particularmente, até hoje só estudei em português. No inglês, eu só toquei em alguns pontos para ver, deixa eu ver aqui no português, ficou um pouco estranho, deixa eu ver como está lá no inglês. Entendeu? Então, eu estudo dessa forma. Pedro. Oi. Só assim que depois que eu comecei a estudar por que eu comprei aquele da Engepron, né? Que ele vem em português e inglês lado a lado. Nossa, para mim começou a facilitar bastante. Então, acho que é uma dica boa aí, pessoal, que não tem esse livrinho. É isso mesmo, o meu é exatamente esse. Ele é português de um lado e inglês do outro. Então, sempre que eu estou com alguma dúvida em português, eu vou lá no inglês e vejo para ver como está escrito, tá bom? Mas, em caso de dúvida, prevalece o inglês. Então, se você tem um em português decorado, cuidado. Ô, mestre. Oi. Tudo bem? Boa tarde, Thiago, por aqui. E aí, Thiago? Beleza. Sobre essa questão do inglês e francês, né? Porque o inglês e o francês são textos igualmente idênticos, né? Porém, tem as traduções oficiais também, que é em russo e em espanhol, salvo engano. Qual seria, de fato, se o senhor pudesse explicar, né? Sobre Cara, no meu... a diferença de texto igualmente idêntico para uma tradução oficial. Né? Eu imagino que do texto original para uma tradução oficial, eu acho que não tem diferença nenhuma. Tá? É feito para ser idêntico. Tá? Só que, deixa eu pegar aqui o trecho aqui do meu, na página 5, é o preâmbulo. Ele fala assim, advertência. A tradução do Regulamento Internacional para Evitar Abarroamentos no Mar, 1972, foi efetuada com autorização da IMO. A IMO, entretanto,
não aceitará qualquer responsabilidade pela tradução para o português e, em caso de dúvida, deverá prevalecer o texto em inglês da publicação oficial da IMO. Perceba que ele fala em inglês, não coloca nem em francês, né? Nem em russo ou espanhol, nem nada. Então, o que prevalece é o texto em inglês, tá? Sobre essas demais traduções aí, eu nem sabia que tinha. Obviamente deveria ter, né? Porque deve ter Ripian lá nos países. Mas, para mim, é sempre claro, cara, prevalece o texto em inglês e unicamente em inglês. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta aí, Thiago. Beleza? Tudo bem. Mas de tradução oficial para também ser escrito no idioma, para mim não é para ter diferença nenhuma, né? Mas então, já que a gente já falou um monte aí de besterol, vamos para frente. E primeira questão. Não sei se vocês perceberam também, pessoal, agora as questões vão vir com pontuação, tá? Isso para a gente poder treinar também a questão do simulado e para a gente sempre ter a possibilidade de treinar no caderno. Eu vou pular essa questão, apesar dela valer um pouco mais, ou então vou dar preferência para as questões que valem mais, ou então vou fazer primeiro as questões que valem menos. E então, eu acho interessante, uma boa forma de se preparar para o processo seletivo, tá bom? Então, é de se esperar que em todos os cadernos daqui para frente venha com essa pontuação aqui. Então, vamos lá. Primeira questão. De acordo com o Ripian, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Bem, pessoal, o gabarito dessa questão aqui, é bravo. Tá? As 3 primeiras são falsas e só a última é verdadeira. Então, vamos lá. 1. As regras do Ripian se aplicam a todas as embarcações em alto mar e em todas as águas a este ligadas, navegáveis ou não, navegáveis por navios de alto mar. Tá? Então, por exemplo, não sei se isso se aplica, mas, por exemplo, tem o Lago Paranoá, lá em Brasília. Lá é uma navegação interior, mas que não é navegável por navios de alto mar. Então, em tese, não se aplica o Ripian, tá? Pelo que está escrito no texto. 2. Nenhuma regra especial baixada pela autoridade competente sobre navegação nos ancoradouros, portos, rios, lagos ou vias de navegação interior deve prejudicar o cumprimento das disposições das regras do Ripian. Só isso aqui eu acho bem difícil. Não vou nem falar o meu pensamento para vocês, que é o pensamento errado, tá? Mas o que está escrito no texto é que nenhuma disposição do Ripian deve prejudicar o cumprimento das regras especiais baixadas. Ou seja, no nosso caso aqui, né, o Ripian não pode atrapalhar a Norma 2. Então, a Norma 2, ela prevalece, tá? A Norma 2 prevalece sobre o Ripian, tá? Então, isso aqui também é falso. 3. As luzes adicionais de posição ou sinalização, marcas ou sinais sonoros de apito, adicionais para navios de guerra, embarcações navegando em comboio e embarcações de pesca engajadas na pesca de flotilha, serão, tanto quanto possível, tais que não possam ser confundidos com qualquer luz, marca ou sinal autorizado em qualquer parte do Ripian. Só esse aqui é duplamente falso, né? A gente sabe que esses sinais de apito aqui, ele só se aplica para navios de guerra, né? Não se aplica para as embarcações de pesca. Na verdade, não está duplamente errado. Essa questão aqui de apito só se aplica para os navios de guerra, não se aplica para as embarcações de pesca. Tá? No próximo slide tem aqui o trecho do Ripian. Deixa eu só achar aqui. As luzes adicionais de posição, sinalização, marcas ou sinais adicionais de apito para os navios de guerra ou embarcações navegando em comboio, ou referentes a luzes de sinalização, né, ou marcas para embarcações de pesca engajadas na pesca em flotilha. Tá? Então, para navio de guerra, eu tenho as 3 opções, né, que é luz, marca e apito, né, e para embarcação em flotilha, né? Aqui está flotilha, né? Flotilho é só luz e marca, tá? L e M, tá bom?
E aqui é luz, marca e apito. Voltando aqui, na 4 está corretíssima. Sempre que o governo interessado houver determinado que uma embarcação de construção especial destinada para fins especiais não possa cumprir inteiramente as disposições do RIPIAN, no que se refere a um monte de coisa aí, né? Tal embarcação deverá, vem para cá, né? Tal embarcação deverá obedecer a outras disposições determinadas por aquele governo, tais que sejam tão próximas quanto possível das disposições do RIPIAN para essa embarcação. Perfeito, pessoal. Vamos lá para o trecho do RIPIAN. Tem que ter cuidado, porque nesse caso aqui, onde a gente estava vendo, para embarcação de guerra ou em flotilha, esses sinais sonoros, luzes ou marcas adicionais serão tanto quanto possível tais que não possam ser confundidos. Tá? Isso é uma situação. Outra situação completamente diferente, né, é quando a gente vem para essas embarcações que não podem cumprir inteiramente o RIPIAN. Que aí ele fala, tal embarcação deverá obedecer a outras disposições, bem como o posicionamento, características de equipamentos, como houver sido determinado por aquele governo, tão próximo quanto possível. Tá? Então, lá atrás era tão diferente e aqui é tão próximo quanto possível. Bom? Então, o gabarito dessa questão ficou letra bravo. Tá? Alguma dúvida aí, galera? Mestre, na assertiva número 2 aí, eu não entendi sua explicação. Então, porque fica uma dúvida. Quem que tem preferência? Por exemplo, todos vocês eu imagino que já responderam o caderno, então eu vou dar spoiler de questões para frente. Na Norma 2, por exemplo, na regra especial 9 e na regra especial 14 da Norma 2, ela diz que toda embarcação de propulsão mecânica que esteja descendo o rio, ou seja, que tem corrente a favor, tem preferência sobre uma embarcação que esteja subindo o rio, ou seja, tem a corrente contra. Só que a gente sabe, vamos colocar num canal estreito, tá? E uma embarcação de comprimento menor que 20 não pode interferir com a passagem de uma embarcação que só possa navegar com segurança dentro do canal. Aí fica aquela questão, se eu tenho uma embarcação menor que 20 descendo o rio e uma embarcação CBHD subindo o rio, e aí eu vou para onde? Eu vou para a Norma 2 ou eu vou para o RIPIAN? Conseguiu acompanhar meu raciocínio? Entendi. Pela Norma 2 seria embarcação de propulsão mecânica, né? Exato. Pela Norma 2, quem está descendo o rio tem preferência sempre. Pelo RIPIAN, a menor que 20 deveria sair. Mas e aí? Quem é que está na frente de quem? A Norma 2 prevalece sobre o RIPIAN, porque o RIPIAN fala: nenhuma disposição destas regras deve prejudicar o cumprimento de disposições de regras especiais baixadas pela autoridade competente. Entendi, tá trocada a ordem então, né? Isso, está trocada a ordem. Entendi. Exatamente. Beleza, mas entendi. Na hora. Vamos lá. Questão número 2. De acordo com o RIPIAN, marque a opção correta. Gabarito da questão é Charlie. Vamos lá. Na elaboração do RIPIAN, foi levado na devida conta todos os perigos à navegação de colisão e todas as circunstâncias especiais. Ninguém aqui é vidente, né? O cara vai elaborar o RIPIAN, vai saber todas as circunstâncias que podem acontecer no mar? Impossível, tá? Então, isso aqui é falso. É estritamente vedado pela Autoridade Marítima Brasileira o deliberado afastamento às regras do RIPIAN? Não, pessoal. Não é bem assim. Lembra lá que no RIPIAN, ele fala um trecho assim, ao interpretar e cumprir estas regras, que é justamente o item C, deverão ser levados na devida conta todos os perigos à navegação de colisão e todas as circunstâncias especiais, inclusive as limitações das embarcações, os quais poderão tornar um afastamento das regras necessário para evitar um perigo imediato. Vamos lá. Tu tá vindo um PDV com outro PDV numa situação roda-roda. O RIPIAN diz que ambos devem guinar para Boreste. Tu entrou em contato com o cara, o leme dele está preso a bombordo.
Pô, então tu vai guinar para boreste e vai bater com o cara? Não, pô, guina para bombordo também. Que aí você evita o perigo. Talvez a situação que eu tenha contado não dê muito certo, mas eu imagino que vocês entenderam, tá? No caso que eu falei, isso aqui, ó, vem um PDV aqui, outro PDV aqui. A regra diz que ambos devem defletir o leme para boreste para guinar para cá, tá? Beleza, isso é o que a regra diz. Mas vamos supor que esse cara tá com o leme preso aqui para bomborda, ou seja, ele só consegue guinar para cá. Pô, tu vai cumprir o RIPIAN? Ah, não, porque é outro PDV eu tenho que cumprir. Não, cara, pode descumprir aqui, vem para bomborda também. Não precisa ter ser tão rigoroso assim quanto o RIPIAN. Então, pessoal, o gabarito da 2 é Charlie. Eu acho que não tem muito o que explicar. Bom? Tem uma questão aí, mestre, licença mais uma vez aí. Opa, não, fica à vontade. Fala aqui, ó, todos os perigos à navegação e de colisão. Eu acho que tem não é edição, mas não sei se é uma versão, posso falar assim, do RIPIAN um pouco mais moderna aí, né? E ele troca o nome colisão por abarroamento. Uhum. Eu não sei se, como é que ficaria essa situação aí? Porque, de qualquer forma, aqui na C, né, ele fala, deverão ser levadas na devida conta todos os perigos à navegação e de colisão. Não seria abarroamento, não? Você está correto, Thiago. Quando eu comecei a ler o RIPIAN, um tempinho atrás, isso doía no meu coração, assim, porra, cara, por que eles colocaram colisão, não colocaram abarroamento? Mas infelizmente não tem diferença, né, de colisão e abarroamento. Exato, no inglês é só collision, né? Collision. Então, assim, esquece isso aqui no RIPIAN sobre tinha que ser abarroamento, o cara vai trocar. Eu, particularmente, nunca vi uma questão que pegou e colocou aqui abarroamento, tá? E ficou falso. Eu nunca vi. Até porque uma pessoa que faz uma questão dessa, desculpa, mas ela perdeu a oportunidade em cobrar várias outras coisas para trocar essa besteirinha aqui. Que não faz sentido. Inclusive, os alunos mais antigos aí, não sei se vão recordar, uma aula bem, bem antiga de um professor também, ele trouxe isso aqui, né? A diferença justamente é essa, porque no RIPIAN um pouco mais antigo trazia colisão, e agora no mais moderno, vamos dizer assim, ele trouxe a palavra abarroamento. E acabou pegando todo mundo assim na questão, entendeu? Então, aquilo ali ficou na minha cabeça, e quando eu vi essa questão, eu falei, opa, peraí, deve ter alguma coisa errada. Uhum. Pô, Thiago, cara, então assim, eu então estou com um RIPIAN até desatualizado, porque no meu tá aqui colisão também. E olha que, cara, eu fui lá no site da DPC agora pegar só se na DPC tá desatualizado também. Só se comprar na EGPROM e esteja mais atualizado para abarroamento. Mas, sim, pô, eu acho desnecessário brincar com esse tipo de coisa. Mas, tudo bem, o professor cobrou, a gente respeita e fica na cabeça que é abarroamento. Não tenho mais muito o que dizer, não. Beleza, vamos seguir. Não, vamos seguir. Ô, professor, só para acrescentar aí, isso aí deve ser alguma coisa da língua portuguesa, porque se você for no código de trânsito também, veicular, né? Lá tem colisão e abarroamento também, igualzinho está aqui no RIPIAN. Quando é um carro com outro, é abarroamento. Quando é contra um poste, um muro, é colisão. Entendeu? É colidir com um poste, com uma árvore. Abarroou com um caminhão, abarroou com outro veículo, entendeu? Então, deve ser alguma coisa do nosso português aí, porque no Código de Trânsito está do mesmo jeitinho que está no RIPIAN. O Fábio, é porque o que o Thiago estava falando, você deve saber também, né? Lá na norma 9, né, a gente sabe que tem uma diferença entre, exatamente igual no Código de Trânsito, entre o abarroamento e a colisão, né? Aí ele está falando que teve um professor que pegou e teve uma atualização no português, no RIPIAN português, que trocou essa palavra aqui, colisão, por abarroamento. E o professor, na certa, deve ter mantido colisão e deu falso, todo mundo errou, obviamente.
complicado. Eu prefiro terminar minha fala dizendo assim, é complicado. Mas, de qualquer forma, pessoal, então vamos comprar aí o RIPEAN novo e ver como está no mais recente possível e decorar o mais recente. Tá bom? Valeu. Tanto é que está aqui, né? No meu aqui, o que eu peguei aqui de colisão ainda. Não tem esse diabo-arruamento. Vamos lá. Questão de número 8. IPAM, sobre as manobras para se evitar um abalroamento, marque a alternativa incorreta. Incorreta. Tá? Questão 8, sobre a regra 8. Vamos lá, ver o gabarito da questão logo aqui. Ó. O gabarito é bravo. É aquele que é incorreto. Por quê? Vamos ver. Qualquer manobra para evitar um abalroamento deve ser realizada de acordo com as regras do RIPEAM. Essa aqui é bem complicada de dar verdadeiro nessa aqui, até porque tem a regra 3, a regra 2 lá, que fala que você pode se afastar do RIPEAM. Tá? Mas vamos ver aqui, vamos logo, Charlie Delta Eco. Charlie, toda alteração de rumo e ou velocidade para evitar um abalroamento deve, se as circunstâncias do caso permitirem, isso aqui é muito importante, ser amplo o suficiente para ser aparentemente clara para outra embarcação que esteja observando visualmente ou pelo radar. Perfeito. Se as circunstâncias do caso permitirem, uma alteração de rumo e velocidade deve ser ampla para o outro cara perceber que tu está alterando teu rumo, alterando tua máquina. Faltou Delta. isso na Brava, né? Exatamente, faltou exatamente isso na Brava. Vamos logo para a Brava, já que o Thiago falou. Qualquer manobra para evitar um abalroamento deve sempre ser positiva. Poxa, eu queria, né? Pô, a gente queria que todas as estradas tivessem acostamento. Mas, pô, se não tem acostamento, tu não vai jogar teu carro no barranco, né? Então, qualquer manobra para evitar o abalroamento deve sempre ser positiva? Não, se as circunstâncias do caso permitirem, bem como ser realizada com ampla antecedência e levando em conta a observância dos princípios de marinharia. Então, é exatamente isso que está na Brava. Esse sempre aqui foi a facilidade que eu coloquei para vocês aqui, tá? Até quando foi revisar a questão, a pessoa que foi fazer a revisão por pares pegou e marcou a alfa. E disse, pô, Pedro, a alfa e Bravo aí, essa Brava eu nem sei por que ela é falsa. Aí eu peguei e coloquei esse simplesinho aqui para poder ficar mais evidente. Tá? Eu marquei a alfa também, assim, eu fiquei em dúvida, né, entre as duas, porque a alfa está qualquer manobra, quer dizer, porque tem as exceções, né, inclusive tem um item lá, não lembro agora de cabeça, que fala que poderá efetuar uma manobra contra as regras para evitar uma colisão, né? Isso, é lá na regra 2. Então, Denis, eu vou passar aqui o slide. Assim, essa questão aqui, eu confesso que foi uma certa sacanagem da minha parte. Mas é porque a B ela está mais falsa do que a A. Por quê? Olha como começa o item A, né, da regra 8. Qualquer manobra para evitar um abalroamento deve ser realizada de acordo com as regras desta parte. Então, eu só peguei até aqui e cortei. Tá? Então, em tese, eu sei que está incompleta, mas está escrito. Entendeu? Eu, particularmente, odeio responder esse tipo de questão, mas acabei criando uma questão desse jeito. Tá? Então, peguei esse trechinho aqui, deixei até aqui e coloquei lá. Por isso que na B, ela está necessariamente falsa. Por quê? Tem aqui, ó, se as circunstâncias permitirem. Tá? Então, aqui não tem dúvida que a B está errada. A A está escrito. Tá? Beleza, está incompleto? Está incompleto. Tem outra regra que joga para o outro lado? Tem outra regra que joga para o outro lado. Mas, pô, a B está errada. Tá? Então, entre uma mais ou menos e uma com certeza falsa, tem que ser a com certeza falsa. Então, nem sempre é possível você fazer uma
uma manobra, né? Manobrar de forma ampla para ser aparentemente claro para outra embarcação. Tá. Parece muito com uma questão que foi cobrado lá, até eu cobrei essa questão no meu primeiro caderno de PNA que eu fiz aqui na BZ, não sei se vocês lembram. Lá naquela parte do PNA que fala sobre, que compara uma round turn com o rudder cycling e com stop maneuver, que ele diz assim, se houver espaço e você tenha uma alta velocidade, uma manobra de giro é a mais eficaz. Aí que caiu na prova dizendo, quando você tem altas velocidades, a manobra de giro é a mais eficaz. E foi falso. Por quê? Você tem que ter espaço. Não adianta tu tentar fazer uma manobra de giro no canal estreito. Então foi basicamente aqui no mesmo raciocínio que eu cobri essa questão. Beleza? Coração cabeludo, hein, professor? Beleza. Você fica dando risada sozinho depois, falando, aqui, ó. Não, eu fico, porra, essas daqui eles vão brigar comigo. Isso eu falo mesmo, porra, essas daqui eles vão ficar puto de raiva. Bora lá. Questão de número 9. Agora, pessoal, a gente vai dar 9 até a questão, se eu não me engano, até a 40, só de questão de caso aqui, né? Situações. Vamos lá. O prático Leon Hassan, professor de vocês aí, né? Estava a bordo do navio tanque Rota Straça, demandando o Tecon 1 em Guarujá. A manobra, apesar de ocorrer no período noturno, apresentava condições de tempo excelentes. O mar estava espelhado e tudo ocorria conforme o planejamento executado na Atalaia horas antes. O Rota Straça, pelo GPS, seguia com uma velocidade de 6 nós, exibindo 2 luzes de mastro, luzes de bordo e uma luz de alcançado. Pô, luz de mastro, luz de bordo, luz de alcançado, meu irmão, eu sou PDV. É só isso que eu posso dizer. E se eu tenho 2 luzes de mastro, eu posso concluir que eu sou maior que 50. Não posso concluir isso. Não pode. Uma embarcação menor que 50 pode colocar 2 luzes de mastro. Parabéns aí, Thiago, tá atento. De repente, o Hassan visualiza pelo radar que uma embarcação se aproxima, com risco de abalroamento, a uma VRM de 8 nós e um DRM de 180 graus, 180. Tá? Só vou já falar aqui o que é isso aqui para vocês, tá bom? Então, ao olhar pela janela do passadiço, avista apenas uma luz circular branca. Nesse momento, Hassan pôde concluir que... Pessoal, antes da gente ir para as opções, vamos entender aqui o que é VRM e TMR. Cuidado. O radar, o equipamento radar, ele tem dois itenzinhos dele lá. Você tem uma EBL e um VRM, que é uma Electronic Bearing Line e um Variable Range Marker. O que é isso? Imagina aqui que isso aqui é um equipamento radar, um círculozinho aqui, tá? A tela fecha em algum momento aqui. E você está com o navio ship-centered, né? Vamos supor que você está no modo de operação NORFAP. Então, aqui é o 000 e aqui é exatamente a tua linha de fé, ou seja, você está navegando no 000. E aqui eu tenho um PIP, né? Alguma embarcaçãozinha passando aqui. Você tem um botãozinho aqui no radar chamado EBL. O que é isso? Você clica nesse botão aqui, tal. Aparece uma linhazinha aqui pequenininha no radar, bem fininha. Ó. E você consegue mexer essa linhazinha até ela tangenciar, de preferência, o meio desse PIP. Essa linha aqui eu chamo de EBL, uma Electronic Bearing Line. Bearing de marcação, line de linha e E de eletrônica, que está no equipamento eletrônico. Depois que você clicou, você pode vir com um anelzinho de distância chamado VRM. Colocar aqui e ir aumentando a distância dele. Ele vai aumentando assim o raio, plum, 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 até chegar aqui, ó. Pá. Quando esse círculozinho chegar aqui, aparece lá em algum lugar, algum indicador lá, a distância para esse objeto. Então, isso é um Variable Range Mark. Pô, Pedro, e por que tu está falando sobre isso?
porque aqui não é VRM, é VMR. Isso aqui, ó, para quem já fez a prova de capitão amador, isso cai bastante. Isso aqui é velocidade de movimento relativo, tá? Isso aqui, ó, é a distância, o DRM, é a distância de movimento relativo. Então, o que eu estou querendo dizer nessa questão? Pô, pelo GPS, ou seja, o GPS me dá a velocidade no fundo, eu estou a 6 nós. Mas tem um cara que está se aproximando de mim a 8 nós. Uma velocidade relativa, né? Ou seja, eu posso estar indo a 6 e ver uma pessoa, um outro navio, no sentido contrário a mim, com 2. 6 mais 2, 8. Deu 8 nós de velocidade relativa. Pô, Pedro, e poderia ser uma corrente te empurrando com 2 nós? Não. Por quê? Se a corrente me empurra na superfície, só que eu, no fundo, o GPS está me dizendo que eu estou com 6. Então, eu estou com 6 nós no fundo. Então, toda a questão aqui que disser, tem uma corrente de popa a 2 nós, é falsa. Tá? Então, vamos logo para o gabarito, que vou aproveitar e vai dar uma limpada aqui na tela. O gabarito da questão é: ambas as embarcações deveriam guinar para Boreste. Então, vamos entender agora a situação. Eu estou me dirigindo ao TECOM, o Prático Leon. Eu não vou nem riscar não, porque eu fiz um slide bem bonitinho. O gabarito aqui é com base na regra 14, o gabarito foi delta. Ambas as embarcações deveriam guinar para Boreste. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui o navio, né, que está indo em direção ao TECOM 1, que fica em Guarujá. Tá? Esse navio está arvorando, ou de noite, ele está com as seguintes luzes. 2 luzes de mastro, luzes de bordo e luz de alcançado. Né? Esse cara está indo com uma velocidade no fundo aqui, ó. Uma velocidade no fundo de 6 nós. E ele observa uma luz branca. Até o momento, ele não sabe dizer se é um cara que está se aproximando ou se afastando. Só que lá no radar, na questão, diz assim, ó, ele vê que a distância está diminuindo, se aproximando e tal. Então, ele conclui e ele vê que essa embarcação, você tem uma velocidade de movimento relativo de 8. Então, necessariamente, essa embarcação está vindo no sentido contrário, com uma velocidade no fundo de 2 nós. Então, por isso que lá no radar aparece 8. Tá? Então, pessoal, aqui virou uma regra 14, situação de roda-roda. 2 PDVs em roda-roda. O que a regra me diz? Ambos devem guinar para Boreste. Ambos devem guinar para Boreste. Ô, Pedro, mas uma embarcação de propulsão mecânica que apresenta uma luz circular. Não pode ser uma embarcação de propulsão mecânica, embarcação que é PDV, com comprimento menor que 12? Pode ser. Pode ser ela mesma. Pô, então não tem lá na regra 9 do RIPEAN que uma embarcação de comprimento menor que 20 deve sair da frente de uma embarcação que só pode navegar em segurança dentro do canal? Tem isso mesmo. Então por que o gabarito foi que ambos devem guinar? Justamente porque o prático está içando luzes de PDV. Ele não disse para ninguém que ele é um CBHD, que ele é Constrained by Hand Draft. Ou seja... Mas essas luzes não são obrigatórias, mestre? Não são obrigatórias. Exatamente, não são obrigatórias. Mas como é que a outra pessoa vai saber que tu é um CBHD se tu não colocar? Não, aí realmente não tem como saber. Então, se tu não colocou as luzes de CBHD, que para quem esteja na dúvida, são 3 luzes circulares encarnadas, né? Exato. Então, a marca em forma de cilindro. Ou então uma marca em forma de cilindro. Só que tá à noite e não coloca marca, né? Então, se você não colocar as 3 luzes circulares encarnadas, para todo mundo você é um PDV, pô. Então, tu manobra como se fosse um PDV. Então tu tá vendo outro PDV. Ambos guinam para Boreste.
Mas de qualquer forma, na questão não tem nada dizendo que ele, em relação ao tamanho dele, em relação à largura, então profundidade, realmente não tem. Exatamente. Agora, tem outra questão aí sobre essa embarcaçãozinha que tem uma luz circular branca. Uhum. Como de fato a gente vai saber se aquela outra embarcação ela é um PDV? Porque Vamos lá. se não for um PDV, a regra 14 não vai ser aplicada. Exato. Mas pense em outra possibilidade. Poderia ser o quê? Uma embarcação à vela? Uma embarcação à vela necessariamente em movimento, e eu sei que ela está em movimento porque ela está se aproximando a 2 nós, né? Necessariamente ela tem que ter luzes de borda. Então, se eu estou avistando ali de proa, eu teria que ver pelo menos as luzes de bordo dela. Então, já não pode ser uma embarcação à vela. Pode ser uma embarcação à vela, ela indo na mesma direção, né? Aí eu não consigo avistar a luz de bordo, mas a luz de alcançado sim. Só que aí a velocidade de movimento relativo não estaria 8, estaria 4. Que seria 6 menos 2. E se ela tivesse parada e a velocidade da corrente no local fosse 2 nós? Aí o GPS no fundo não te diria 6, te diria 8. Porque imagina, cadê meu caderno? Aqui. Opa, voltou. Se você está aqui, né? Vamos supor que você está com uma velocidade na superfície de 6, com uma corrente de popa de 2. O GPS deveria te indicar 8. No fundo, concorda? Concordo. Mas o GPS te disse que tu está com 6. 6 nós. Só que a velocidade de movimento relativo deu 8. Então, necessariamente tem que estar vindo um cara com 2. Para esse cara estar parado, se esse cara tivesse parado, o GPS tinha que me dizer, tu tá indo com 8 no fundo. E o teu odômetro na superfície dizendo 6. Não, tá tranquilo. Beleza? Beleza. Realmente foi complicado entender que embarcação seria essa, realmente. É meio complicado, mas tipo assim, eu gosto dessas questões primeiro pelo desafio delas, né? Mas e porque, pode ser uma situação prática, né? Tu tá vindo lá com o teu navio, tu viu uma luzinha branca. E agora? É o quê? Eu devo guinar para Boreste? Não devo? Quem é que tem preferência? Então serve para a gente chamar a atenção. Eu acho que isso faz parte até um pouco do dia a dia do prático. Ele vê lá no radar, lembrando que o cara do outro lado não necessariamente sabe ripian, né? Você tá indo aqui, tu vê uma coisa aí. Tem que fazer vários... Esse jogo mental tem que ser muito rápido. Eu tô vendo aqui, eu não coloquei, mas estou vendo o meu odômetro que eu tô na superfície com 6. No GPS eu também tô com 6, ou seja, não tem corrente na região. Vamos supor. Mas lá no meu radar eu olho que tem uma luz branca vindo com 8. Eu tô com 6, tá vindo um cara com 8? Então com certeza esse cara tá com 2 nós vindo na minha direção. Beleza, tô vendo uma luz branca. O que pode ser? Pode ser um PDV menor que 12. Poderia ser uma embarcação fundeada, só que se fosse uma fundeada, ela não estaria vindo na minha direção. Então descarto. Pode ser uma embarcação à vela. Mas se está vindo na minha direção, deveria haver luz de bordo. Não estou vendo, estou só vendo a branca. Então só me resta PDV. Entendeu? Aí acaba sobrando só o PDV. Beleza, mestre. Beleza. Vamos lá, pessoal. Questão de número 17. Deixa eu só ver que horas são aqui, pessoal, para a gente não se perder muito. Bora lá. O navio Triton, Triton, encontrava-se fundeado no fundeadouro número 1 da ZP-12. O comandante sabia que, caso precisasse sair do porto, não seria necessário contratar os serviços de praticagem. Logo, estava bastante tranquilo, já que pôde concluir que naquela região não há grandes perigos na navegação. Lógico, se a praticagem é facultativa, então não tem muito perigo, né? A gente espera. Ao analisar a carta sinótica das 0 horas Zulu, ou seja, lá do HMG, né, hora média de Greenwich, observou a chegada de uma frente fria, passando pela área Charlie, né, que é a área costeira do Rio de Janeiro, da Metária 5, o que lhe deixou em alerta e ansioso para analisar a próxima carta sinótica. Às 9 horas, no meridiano Papa, ou seja, pessoal, Papa mais 3, né? Então quer dizer que é justamente 12 horas lá do HMG, né? Que é a próxima carta sinótica. O comandante percebeu que o regime de ventos havia alterado abruptamente, passando para o quadrante sul, ou seja, a ronda do vento que
Passou para o quadrante sul, a gente já sabe então que a frente fria chegou lá no cara, né? O mar passará a apresentar grandes vagas e até mesmo a chegada de grandes marulhos provenientes da passagem da frente por latitudes mais elevadas. Ou seja, o mar estava confuso, né? Além disso, a forte tempestade reduziu a visibilidade para 200 metros, tornando impossível até a visualização da proa da embarcação. Pô, se a visibilidade reduziu para 200 e eu não consigo ver nem minha proa, então já estou dizendo que esse meu navio tem mais que 200 metros, né? Devido a todas essas situações, né, às 10 horas papa, ou seja, 1 hora depois, o comandante verificou pelo ECDIS que a posição do navio estava além do círculo de giro do passadiço, plotado no planejamento da fana de fundeio, concluindo que a mar não estava mais suportando os fortes movimentos da embarcação, ou seja, o navio estava agarrando, né, a mar estava agarrando. O navio estava sem controle. Dessa forma, marque, de acordo com Rypien, a alternativa incorreta a respeito do conjunto de luzes ou marcas que o comandante arvorou diante das situações enfrentadas. Então, pessoal, o gabarito dessa questão aqui, ó, é delta. É eco, desculpa. É eco. Por quê, pessoal? Vamos lá, uma por uma. Até às 9 horas, o comandante deveria arvorar apenas uma esfera preta, avante, onde melhor possa ser vista. Pessoal, isso aqui está certo, tá? Lembrando lá pela regra 30 do Rypien, né? Regra 30, uma embarcação maior que 100 metros, fundeada, ela deve colocar uma esfera preta, né? Avante, onde melhor possa ser vista. Lembrando que luzes ela teria que colocar 2, porque ela tem mais de 100 metros. Uma avante e outra ré. Mas marca é só uma. Não são 2 marcas quando você está fundeado. Bravo. Entre as 9 e 10, que é quando a visibilidade reduziu, né? O comandante poderia acender 2 luzes brancas, uma na proa e outra na popa, mantendo a marca içada. Perfeito. Regra 30 de novo. A visibilidade reduziu, aí o cara só acende a luz e deixa a marquinha lá, porque está de dia. Entre as 9... Oi. Aí, no caso dessas 2 luzes brancas, não fazia nenhuma diferença saber se seriam de mastro ou circular. O mais correto era dizer 2 luzes circulares brancas, né? Mas aqui, pela natureza da questão, dá para ver que o cara está falando das luzes de fundeio, né? Mas o mais correto era que aqui tivesse circulares, tá? Para deixar a questão mais redondinha possível. Deixar a questão mais redondinha possível. Porque a luz de fundeio são 2 luzes circulares, né? Uma avante e outra ré. Questão Charlie. Letra Charlie. Entre as 9 e 10, o comandante deveria fazer soar rapidamente o sino avante por cerca de 5 segundos e imediatamente após o sino deve ser soado rapidamente o gongo a ré durante cerca de 5 segundos. Tudo isso a intervalos não superiores a 1 minuto. Perfeito, pessoal. Lembrando que se a embarcação tem mais que 100 metros de comprimento, né, se o L da embarcação for maior ou igual a 100 metros de comprimento, você tem, aqui está um naviozinho aqui, ó. Aqui é o sininho avante, que é um sino, tá, pessoal? E o gongo, eu não sei como desenha um gongo a ré, tá? Pelo visto, também não sei nem como desenha um sino. A partir das 10 horas... Oi. Senhor, mas essa situação aí não existe mais, né? É só para confundir mesmo, né? Qual? De sino e gongo, né? Ninguém mais usa gongo, né? Nem sino, né? Não, pô. Eu não sei em navio. Mas, cara, eu já tive... Tem que portar o sino, você tem que portar o gongo. Porém, a questão de usar ou não já é uma outra questão. Mas você que trabalha embarcado, você tem isso dentro de um navio, sino e gongo? Positivo. Ter é uma coisa, usar é outra. Você deve ter esses equipamentos a bordo. Porém, se você vai usar ou não, aí já é outra história, mas deve ter. Nossa, olha que para mim isso é interessante, porque eu nunca entrei dentro do navio, né? Por isso eu tô falando. Imaginei que isso fosse coisa muito antiga e que ninguém mais carrega isso aí. Isso é um trambolho. Para que você quer isso aí? Para ocupar espaço e fazer peso.
Mas você está falando que tem, então, tem que ter, mas não precisa de usar. Porque todo mundo usa a buzina hoje em dia, né? Acredito, né? Não é isso? Apito. Oi? Não entendi. É apito, sino, gongo. Não tem buzina. É apito, sino, gongo. É só que a buzina é apito. Fábio. Sim. A buzina é um apito, tudo bem, mas eu nunca imaginei. Então, o cara fica lá com o gongo pendurado lá no fundo do navio e pega a baqueta grande lá e pum, e fica batendo lá, então. Não, mas o gongo é só imitação, ele é acionado lá no passadiço. Não tem mais o gongo o gongo, né? Ele é um botão que simula o gongo. Não, mas alguns navios têm realmente, fisicamente, o gongo em si. Inclusive na plataforma que eu trabalho, que deixa de ser um navio, né? É? O gongo sim. Tá vendo? Olha só. Olha. Inclusive, é o próprio Thiago que soa, né, Thiago? Tô brincando. Eu já fico imaginando aqueles caras lutadores de sumô com aquelas cueconas deles batendo no gongo lá, bum, lá no navio. Vamos lá, cara. Na Delta, a partir das 10, a embarcação deveria soar um apito longo, seguido de 2 apitos curtos, a intervalos não superiores a 2 minutos. Pessoal, um apito longo seguido de 2 apitos curtos. Cara, não é isso daqui. Por quê? Porque um apito longo seguido de 2 curtos, se ela estivesse manobrando com dificuldade, né? E aqui nesse caso não se aplica. E na eco, que é a partir das 10 horas o comandante poderia alugar as luzes de mastro, além das luzes... Na verdade, desculpa, pessoal, falei merda, por isso que eu estava aqui me confundindo. Isso aqui está certo, tá? Isso aqui está certo. Ela pode fazer isso. Por quê? Pessoal, ela está, como eu disse, desculpa, é que a gente foi conversando, eu acabei perdendo o fio da meada. Aqui na Delta ela está correta, porque como essa embarcação começou a agarrar, essa embarcação ela passa a se comportar como se fosse uma embarcação nuke, tá? Isso aqui, de novo, está lá naquele livrinho lá que eu falei para vocês. Então, quando uma embarcação amarra, não consegue mais segurar a embarcação no local que ela está, essa embarcação se torna nuke. Obviamente que depois, se ela ligar a máquina e controla tudo bonitinho, aí ela pega e acende lá as luzes de uma PDV em movimento e tudo mais. Mas como aqui pressupõe-se que ela está com a máquina desligada, estava só fundeada, e a mar não está mais segurando, ela passou a ser nuke. Então, a partir das 10 horas, que é quando ela começou a agarrar, ela pode soar um apito longo seguido de 2 apitos curtos a intervalos não superiores a 2 minutos, que é justamente aquilo que vai identificar ela como uma embarcação que está manobrando com dificuldade. E na eco é falso, que ela poderia ligar luzes de mastro, além das luzes de bordo de alcançado. Não, pessoal, ela deveria acender lá as 2 luzes encarnadas, tá? As 2 luzes encarnadas e as luzes de bordo, né? E de alcançado, para dizer que ela é uma embarcação nuke. Depois que ela controlasse a situação, ela desligava essas 2 aqui e ligava as 2 luzezinhas de mastro dela. Tá bom? Para dizer que ela estava em movimento. Mestre, Oi. em relação ao tamanho da embarcação, ele fala lá, né? Reduziu a visibilidade para 200 metros. Aí depois ele fala... tornando impossível até a visualização da proa da embarcação. Então, como a gente sabe que ela tem mais de 100 metros? Porque, Para então... poder validar a chave, né? Deixa eu entender. Porque, então, se a visibilidade reduziu para 200, né, tu consegue enxergar até 200, concorda? Se tu não está vendo a proa da embarcação, então quer dizer que a tua embarcação tem mais de 200. Não, beleza, peguei. Show. Beleza? Beleza. Vamos lá. Beleza, Professor, galera? Oi. Eu só não entendi essa configuração aí do horário que o senhor colocou, essas 9 horas papá.
Você falou meridiano, eu não entendi o que é isso. Ah, tá. Boa, Manuel. Então, pô, sabe que a Terra é dividida em meridianos, né? Sim, Então, sim. o primeiro meridiano, que é o meridiano lá de Greenwich, tem os nomes para esses meridianos. O primeiro meridiano a gente chama de Zulu. Coincidentemente, é o primeiro meridiano, mas é a última letra do alfabeto. E para cá vem caindo, tá? Aí o meridiano do Brasil, que pega a maioria dos estados, que lá é o horário de Brasília, é o meridiano Papa, Ah, tá? Aí ele é Papa mais 3, ou seja, dele para o Zulu, tu tem que acrescentar 3 horas, que é exatamente quantas horas tu acrescenta do Brasil para a Europa, né, por exemplo, lá para Greenwich. peraí, mas o senhor está dizendo que para cada meridiano tem uma letra? Isso. Eu não Aqui sabia disso, não. Eu confundi é... o P com PM. Eu fiz uma confusão danada. Porque Ah, aí eu não, até falei, ué, não. mas 9 Zulu é 9 PM, é a mesma coisa. Então aí eu Não, fiquei confuso com isso. não, é 0 horas, é porque, ó, isso aqui É, tem não, mais esse horário é ok, mas esse horário aí é a mesma coisa que 21 horas, né? Ou seja, Exato. ou 9 horas PM, no caso. Aí é por isso que eu confundi. Ah, isso aqui é 2100P, Papa, que é aqui no Brasil, que é justamente quando saiu o meteoro Marinha, lá no site Onde é da que tá Marinha. essa negócio da letra para cada meridiano? Pô, no lugar mais fácil que tu pode encontrar, na internet. Mas é porque nas publicações aqui no Brasil ele só coloca assim, Papa ou então Zulu. No livro do Valgas tá Papa? No livro do Valgas, na LAR, em Ah, todas tá. as coisas que falam horários aqui do Brasil. Tá. Tem até outra questão que eu uso o meridiano Oscar, que está mais para cá, que é Oscar mais 4, que é como se fosse o horário lá de Manaus, alguns estados lá do norte, né? Que o Brasil tem o P e tem o Q, né? O Quebec, que é mais 2, que é só Fernando de Noronha, Papa mais 3, que são a grande maioria dos estados, Oscar mais 4. E tem mais um que é só o Acre. Ah, tá. Aí tem que ver PQ, MN, então deve ser November, né? November mais 5. Me corrijam se eu estiver errado aqui, tá, pessoal? Dessas letras aqui. PQRSTU, isso mesmo. Beleza? Beleza, obrigado. Tá. Vamos lá. Questão de número 18. Já vi um errinho aqui, né? Ficou faltando o E aqui. Navegando em um local com declinação magnética igual a 10 graus, o comandante do navio Deep Horizon, quem já assistiu esse filme aí, bem bacana, segue no rumo da agulha igual a 8 graus. Sabe-se que, para o rumo magnético seguido, a agulha possui um desvio de 2 graus leste. Às 10 horas, o comandante marca o navio tanque Waterworld aos 352, a uma distância de meia milha que vinha em sua direção. Dessa forma, à luz do regulamento internacional para evitar abalroamento, o comandante do navio mercante Deep Horizon resolve corretamente manter rumo e velocidade. Tá? Esse é o gabarito da questão. Deixa eu ver se eu... Opa, coloquei. Legal. Só pegar aqui os números, pessoal. Então, a declinação magnética é 10 graus, ele segue no rumo da agulha a 8 e o desvio da agulha para 10 graus oeste é de 2 graus, né? E ele vai marcar o carinha, o Waterworld, aos 352, a uma distância de meia milha. Então, pessoal, tá aqui, ó, o meu navio, o Deep Horizon, né? Eu tenho aqui o norte verdadeiro para cá, o norte magnético 10 graus oeste, tá? Pá. E o norte da agulha, que tem um desvio de 2 graus leste. Então, daqui para cá é 8 graus. Então, eu posso dizer que o Deep Horizon está navegando no rumo verdadeiro 000. Beleza? E ele marca o cara aos 352 verdadeiros, né? Ora, 352, pessoal, não é exatamente 8, faltam 8 para chegar em 360, então ele está marcando o cara exatamente no norte da agulha dele, que está navegando, é só ver aqui qual é o rumo do cara. Não, a meia milha de distância, né? Opa, a meia milha de distância. Esse carinha aqui está
a meia milha de distância. Ou seja, pessoal, aqui, esse navio, né, o verdinho, que é o Waterworld, é um PDV que está marcando o Deep Horizon por Boreste. E é uma situação de rumos cruzados. Tá? Então, é uma situação de rumos cruzados. Então, esse carinha aqui, ó, deveria guinar para cá, né, guinar para bombordo, e evitar cruzar a proa do carinha aqui azul. Né? E o que o carinha azul deveria fazer? Pela regra 17 do RIPEAN, a embarcação que tem preferência, em um primeiro momento, tá? Num primeiro momento, ela deve, pessoal, ela deve, tá PEV, né? Mas deve manter rumo e velocidade. Então, pessoal, isso aqui é uma regra. Então, se você tem preferência, cara, em um primeiro momento, tu deve manter rumo e velocidade. Aí, ó, olha o que a regra 17 fala. Quando, por qualquer motivo, no item B, ó, a embarcação que deve manter seu rumo e velocidade se encontrar tão próximo de aborroamento que não possa ser evitado unicamente pela manobra da embarcação, aí sim, ela deve manobrar. Mas, na verdade, antes disso, vem uma questão subjetiva. Ó. Vamos organizar o raciocínio? Vou vir do começo. Quando uma embarcação for obrigada a manobrar, a outra, que tem preferência, deve manter seu rumo e velocidade. Ou seja, num primeiro momento, mantém. Entretanto, a embarcação que tem preferência pode manobrar para evitar um aborroamento, tão logo lhe pareça que a embarcação obrigada a manobrar não está manobrando. Ou seja, você está vindo aqui no azulzinho, manter o rumo e velocidade. Está vendo que o cara não está mudando o rumo. Tu pode manobrar. Pode. Agora, quando chegar numa situação que tu está vendo que o abarroamento não vai ser evitado só com a manobra da verdinha, aí você deve manobrar. Tá? Então, a prioridade do RIPEAN é evitar um abarroamento. Mas, no primeiro momento, você mantém rumo e velocidade. Pessoal, é aquela situação. Eu sempre coloco o RIPEAN numa estrada. Pô, tu tá seguindo aqui na tua mão. Tu tá vendo lá ao longe, muito longe, um carro vindo na tua direção. Pô, naquela hora, tu já joga o carro para a mão contrária? Para contramão? Não, pô, tu continua na tua. Tá. Pô, tá vendo que o cara não tá saindo. Meu amigo, tu começa a jogar luz alta, já pode jogar até pro acostamento, se tu quiser e tal. Pô, aí tu tá vendo que o cara continua vindo, vai bater. Pô, aí tu deve manobrar. Entendeu? É muito lógico o que o cara tá falando aqui. Então, no primeiro momento, mantém rumo, depois você pode manobrar e depois você deve manobrar. Tá bom? Questão de número 24. O prático Chicó assessora o comandante na condução de um navio mercante de 300 metros pelo canal de acesso a um porto, exibindo no mastro, em adriças distintas, a marca constituída por um cilindro preto, a bandeira Hotel e a bandeira Delta. Uma lancha de cerca de 10 metros de comprimento navega em rumo aproximadamente perpendicular ao do navio mercante, indicando visualmente que vai cruzar sua proa de boreste para bombordo, em situação facilmente avaliada como risco de abarroamento. O experiente Chicó, em cumprimento ao COREG, sugere corretamente ao comandante: olha, pessoal, que faça soar 6 apitos curtos e rápidos e reduza a velocidade. Por quê, pessoal? Apesar aqui, ó, o Chicó, ele tá no navio, pessoal, que tá com cilindro preto, ou seja, ele é um CBHD, né? Pô, ele tá com a bandeira Hotel, tá com prático a bordo, né? E ele ainda tá com a bandeira Delta. Se eu não me engano, a bandeira Delta é assim. Aí aqui é azul, aqui é amarelo, azul e amarelo. Né? Então ele está manobrando com dificuldade e tem prático a bordo. Prático. E esse cilindro está dizendo que ele é CBHD. E ele está dizendo que tem um cara aqui de 10 metros cruzando o cara aqui por boreste. Pô, pessoal, não faz sentido, pô. Um cara que está cruzando, esse carinha aqui que está CBHD vir para cá, né?
Então, o máximo aí que ele pode fazer de acordo com essas opções é dizer assim, meu irmão, o que que tu tá fazendo? Eu não estou entendendo. Que é soar 6 apitos curtos e rápidos e, no máximo, reduzir uma velocidade, porque a prioridade é evitar o abalroamento, tá? Então, o gabarito é delta. Com alguma dúvida aí, galera? Só, vocês estão acompanhando, né? De repente, Professor, com o silêncio... Opa! professor, é só naquela questão anterior, o senhor falou que não precisava soar nenhum alarme, nenhum apito em relação porque ele não vai precisar manobrar. Tudo bem, isso eu compreendi. Mas naquela regra 34, que ele vai curvar ele Pra precisaria bomborda. soar que está curvando, só isso? Cara, assim, tem duas interpretações para isso. É porque senão o Ripian, na verdade, no mar ia ser só uma apitada doida, né? Todo mundo que está guinando para Boreste soa um apito curto, quem está guinando para bombordo, 2 apitos curtos, tudo mais. Mas pelo Ripian, se você vai guinar para bombordo, você dá 2 apitos curtos, indicando que você está guinando para bombordo. Então, em tese, seria uma boa prática desse cara aqui de trás, ele soar 2 apitos curtos aqui, dizendo estou guinando para bombordo. Sim. Só que tem gente que interpreta isso daqui, tá? Como tipo assim, pô, eu tô francamente guinando. Tipo, tu tá aqui e vai vir para cá. Entendeu? Aí sim tu daria um apito curto. Mas a maioria que eu já vi de questão, qualquer mudancinha de rumo, a galera já disse que ele tem que soar esses 2 apitinhos aqui. É uma coisa diferente. Sim, eu entendi. É que o senhor falou que não tinha que apitar nada, aí eu fiquei com essa dúvida. Ué, mas não, tá. esse Beleza. nada não, você deve apitar que está guinando, né? Não para... Entendi. Uhum. E aquilo serve para no visual, tá? É regra 34 mesmo. No visual. E é o caso aí. Que é o nosso caso aqui da situação. Perfeito. Obrigado. Na hora, Manuel. O senhor também falou logo quando está fazendo a questão que achava estranho, né? Que ele mantinha velocidade, não aumentaria a velocidade. Né? Não, na verdade, eu estava falando, tipo, que ele não... Eu pensei que tinha se manter rumo e velocidade. Uhum. Aí se ele tá no 000, como é que ele vai manter rumo? Só que não tem escrito, é só manter a velocidade. Beleza. Entendi. Uhum. Até porque também ele era a máxima velocidade admitida pela NPCP, então não podia... boa, isso aí mesmo. Bem amarradinha a questão, né, de prova. Mas é relativamente tranquila, né? Isso é igual o trânsito, né? Você está na autoestrada, vai fazer uma ultrapassagem, dá pisca e vai. Uhum. Se não está vindo nenhum carro lá de frente, que eu estiver vindo algum carro de frente, que eu não estou vendo, que vou fazer a ultrapassagem, o carro que vai ser ultrapassado, ele vai dar um sinal para mim, vai ligar o pisca da esquerda, não vai, né? Uhum. Aqui ele seria a partir de 5 apitos, né? É a questão 24, né? Não concordo, não vai, né? Exato. Pelo menos sim. Então ele daria o pisca da direita ali e falando, ok, pode ir, pode passar. Seria um longo, um curto, né? Exatamente. Perfeito. Seria uma analogia, assim, para poder ficar mais claro. Uhum. Assim. Uhum. Exatamente. Isso, né? Mas não tem uma hipótese, ele pode pegar, tem espaço aqui, vou ultrapassar, vou pegar e faço ultrapassagem, não falo nada, não vou apitar, não vou fazer nada. Pega e vou de uma vez. Não há essa possibilidade? Não, então, é como o Manuel havia perguntado. Nesse caso aqui da prova, em tese, o cara não precisaria apitar nada, né? Porque o outro não precisa manobrar. Em tese, mas a gente já sabe que ele vai fazer esses 2 apitinhos curtos aqui só para dizer, é como se, pegando o teu exemplo, é como se tu só colocasse a tua seta para a esquerda e dissesse, tô indo, entendeu? Tu não precisa me dizer nada. É como se fosse esses 2 apitinhos curtos. Colocou a seta para a esquerda, pegou a outra mão e já foi ultrapassando. Nem esperou o cara te responder se podia, se não podia, se vinha alguém ou não. Entendeu? É isso aqui, ó. Beleza? Mas ele tem que dar esses 2 apitos aí. Ele não pode fazer essa ultrapassagem sem dar apito nenhum. Acelera e vai. Então, pelo Ripian, ele diz assim, toda embarcação que esteja alterando o rumo para bombordo, ela deve soar, toda embarcação não, uma PDV que esteja alterando o rumo para bombordo deve soar
2 apitos curtos, para indicar que estou guinando para a bomborda. Aí qualquer embarcação pode suplementar os sinais de apito com lampejo. Aí seria 2 lampejos curtos, para indicar que está guinando para a bomborda. Aí cabe muita interpretação, né? Porque ele começa a colocar no PDV. Pode, no caso, né? Pode soar, né? Não, o apito é deve. Deve. O lampejo é pode. Pode. Tá? Vamos lá olhar? Não está condicionado. Deve. Deve, exatamente. Uma não tem essa possibilidade de acelerar e ir embora e passar, então. Não tem. Era isso que eu queria deixar claro. Eu já errei questão, professor, que é se qualquer embarcação, porque qualquer embarcação não, né? Qualquer de propulsão mecânica, né? Do apito. Aí depois ele pega, qualquer embarcação pode suplementar os sinais de apito. Mas essa que pode suplementar é só propulsão mecânica, né? Porque a questão que eu errei lá não era de propulsão mecânica e a interpretação do cara era que, não, é qualquer embarcação. Não, ela se refere à regra A, no caso. Na letra pois A. Das duas, uma. Porque ele usa a palavra suplementar, né? Se tu tá suplementando, quer dizer que tu já apitou. Sim. Das duas, uma. Ou aqui é qualquer embarcação também, ou esse suplementar tá se falando só de PDV. Entendi. É o que eu entendo. Alguma das duas tem que ser. Agora, eu entendo essa segunda observação. Eu entendo o segundo caso. Tem que ser só PDV, mas eu errei, enfim. Enfim, é como eu disse, cara. Depois de um tempo, a gente percebe que tem muita confusão entre os muito próprios caras que... exatamente. Quando o senhor fala PDV, Power Driven. PDV seria embarcação a vela, é isso? Não, PDV é Power Driven, né? A motor. Sim, a motor, propulsão mecânica. Propulsão mecânica. Eu estou falando, o que não precisaria de dar o sinal seria a vela? Seria a vela, poderia ser, pela nossa lógica, poderia ser uma CBHD. Mas cuidado, cara. Cara, nessa coisa aqui eu prefiro ficar só com o que está escrito. A PDV deve fazer 2 apitos curtos e qualquer outra embarcação pode suplementar isso com lampejo. Eu imagino que se cair uma questão nesse sentido, ele vai ficar trabalhando bem com o texto, porque abre muito precedente. Por quê? Como tu perguntaste aí, pode ser, então, uma CBHD? Entendeu? Em tese, não. Imagina um rebocador ultrapassando o outro, ou seja, ele não é uma PDV, né? Um rebocador bem restrito, né? Ele não seria. É isso. Restrito. Ou uma capacidade de manobra restrita não precisaria. Olha, é um contrassenso, isso não faz sentido. É um contrassenso, só que, seria interessante que ele fizesse, né? Exatamente. Bem restrito. Então é muito complicado, entendeu? Abre espaço aí para interpretações. A lancha do prático ultrapassando um navio, né? Exatamente. Pois é. Então é complicado. Eu acho que vai ser todo mundo, cara. Todo mundo logo apita mesmo, fica bonitinho, não tem problema nenhum. Pô, mestre, só uma... Se todos podem, né? Já apita esse negócio aí, pronto, né? Mestre, não gasta, né? A bandeira Delta, foi dita aí na questão, né? Ele fala que para se manter afastado, que está manobrando com dificuldade. Beleza. O que é que o senhor entende como esse manobrando com dificuldade? É capacidade de governo e propulsão ou só governo? Por que eu estou perguntando isso? Porque na resposta fala reduzir a velocidade. Aí vem a minha pergunta, será que essa manobra com dificuldade se aplicaria também a uma dificuldade de propulsão e ter a dificuldade de reduzir a velocidade, entendeu? Cara, eu acho que... Vamos lá, para a questão, eu acho que tu tem que olhar e mais assim, o que será que o cara está falando e o que as opções te dão. A questão não entrou nesse mérito, né? Pelo visto, ele pode reduzir a velocidade.
né? Então, acho que para responder a questão, tu tem que ir muito assim, pô, o que será que o cara tá me falando aqui? Agora, na prática, se tu coloca só a bandeira delta, I am maneuvering with difficulty, não é? Então, eu acho que pode ser qualquer uma das duas coisas, mas está mais para eu tenho pouco espaço, não estou conseguindo manobrar. Ou seja, guinar mesmo, né? Guinar mesmo. Eu perguntei não só pela questão em si, mas é uma outra provável questão que vem a cair, uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Mas tá beleza, beleza. Mas eu acho que está mais relacionado a isso, cara, porque se fosse outra coisa, estaria mais para... Pô, tu tá com um problema na tua máquina, estaria mais para um nuke. Mas um nuke, muito provavelmente, poderia colocar a bandeira delta, ou então a Mike, né, como a gente viu. Exato. Essa era a minha dúvida, né? É você relacionar essas coisas, entendeu? Mas tudo bem, beleza. Bora. Mas eu acho que não. Cara, na minha visão, eu olho o CIS e o Ripian como coisas diferentes. Tipo, a bandeira tá me falando uma coisa que, assim, tem uma relação, mas eu decoro o significado das bandeiras. Entendeu? Tipo, a Delta, I am maneuvering with difficulty, keep well clear of me. Pô, se tu tá com um cilindro preto e uma Delta, pô, tu é um CBHD que tá manobrando com dificuldade, os caras têm que se afastar de ti. Eu não vou muito além, assim, tipo, do que seria isso. A questão... Cara, o cara que elaborar a questão, a não ser que ele seja um Zé Ruela e não entenda nada, ou não entenda nada, ele vai deixar bem amarrado o que tá acontecendo lá. Entendeu? Assim eu espero. Beleza? Tá aqui, ó. Opa! Essa questão também foi de prova. Que faça só 6 apitos curtos e rápidos e reduza a velocidade. Prova de 2012. Questão de número 57, tá? Um pontinho aí. De graça para nós. Questão de número 25. O comandante Nassau navegava em AJB, a bordo do navio mercante Green Amazon, 256 metros e 25 metros de boca. De comprimento total, né, o Luan? 256. Na noite de hoje, a comandante, né, a Nasus, que navegava no rumo 058, observa na marcação 065, né, no caso, marcação verdadeira, né? Então, por Boreste, uma luz branca sobreposta a uma luz verde e outra luz branca, além das luzes encarnada e verde um pouco mais abaixo das anteriormente citadas. Concomitantemente, aproximadamente na mesma marcação, mas um pouco a Boreste, ela observa 2 luzes encarnadas na mesma vertical. Nesse instante, pôde concluir que... vamos ver logo o gabarito aqui, pessoal. Gabarito é delta. Estava pelo menos a 1 milha náutica de uma embarcação engajada na pesca de arrasto, que estava com suas redes presas. Com certeza havia outras embarcações de pesca nas proximidades. Só isso aqui é uma questãozinha que está cobrando a regra 26, anexo 2 e anexo 2, tá? Do livro, do Ripian. Por quê, pessoal? A gente sabe que... Deixa eu ver o que eu coloquei. Boa. Tá tudo aqui. Eu vou voltar, porque muito texto aí é mais para vocês quando estiverem estudando. Se eu tenho uma luz branca em cima, aqui é branco, branca, aqui é uma luz verde circular, né? E eu tenho uma luz de mastro, quer dizer que eu tenho uma embarcação engajada na pesca de arrasto. Engajada na pesca de arrasto, né? Se eu tenho bordo e alcançado, né? Alcançado vai estar lá para trás, né? Quer dizer que essa embarcação em pesca de arrasto, ela está com segmento. Com segmento, né? Lembrando que essa luz de mastro aqui da pesca de arrasto, ela está relacionada com o tamanho, né? Não, só para verde e branco, né? Verde e branco. Opa, desculpa. Confundi aqui. Deixa eu vou apagar aqui. Foi mal, pessoal.
Green over white trolling at night, né? Então aqui, green over white, né? Então aqui é verde, aqui é branco. Perfeito. Boa, Denis. Então, se eu tenho isso aqui, né? Eu tenho uma luz de mastro, pode ser que essa embarcação de pesca de arrasto ela tenha mais de 50 metros. Uma menor que 50 não tá, pode colocar essa luz aqui. Aqui é uma luz ali a luz de alcançado lá atrás, tá? Alcançado. Aí, pessoal, isso aqui eu tô na regra 26. Aí lá no anexo 2 ele me diz assim, ó, que embarcações engajadas em pesca de arrasto, nas proximidades uma da outra, ela pode colocar isso aqui, ó, 2 luzes encarnadas, circulares encarnadas, para dizer que está com a rede presa. Rede presa. Tem uma diferença, né? Se for encarnado sobre branco, quer dizer que está lançando, né? Lançando. Desculpa. Se for 2 brancas, quer dizer que está lançando. Se tiver uma branca em cima de um encarnado, quer dizer que está recolhendo. E se está com 2 vermelhas, quer dizer que está com a rede presa. Então, se ela está com as 2 vermelhas, quer dizer que ela está com a rede presa. Só que isso aqui, pessoal, ela só usa quando tem outras embarcações por perto, tá? Outras embarcações engajadas na pesca. Aí, pessoal, eu peguei um ensejo de uma questãozinha que caiu na 10ª rodada para vocês, dizendo que essas luzes aqui, ó, elas têm que estar separadas de 0,9 metros, tá? E o alcance mínimo delas aqui é de 1 milha náutica, tá? Caiu na rodada passada. Então, só para fortalecer aí o conhecimento de vocês, cobrei aqui essa distânciazinha aqui. Então, o gabarito da questão é delta. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Eu tenho uma dúvida aqui, professor. Opa, pode falar. As luzes ali a encarnada e a verde mais abaixo, elas são as luzes de bordo, né? Isso. E daí não sei se eu acho que eu fiz equivocado aí até o raciocínio, mas eu deduzi ele que estava pelo menos 1 milha náutica por causa daquela regra lá do alcance das luzes de bordo. E o mínimo é 1 milha náutica, né? Tá, mas calma. É porque essa embarcação ela tem 256, tá? Se ela tem 256, lembra que uma embarcação que tem comprimento maior ou igual a 50 metros, a luz de mastro tem que ter o alcance de 6 milhas náuticas. Aí as luzes de bordo tem que ter 3 milhas náuticas. Então, essas luzes de bordo, tu vai ver a 3 milhas náuticas, tu já tá vendo elas. Obviamente que se tu vê de 3 em uma, tu também vai ver, né? Agora, essas daqui, tu só consegue... Em 3 milhas, tu não vai estar vendo essas daqui, ó. Só quando tu chegar em 1 milha, que tu começa a ver. Isso se ela estiver usando o mínimo, né? Ela pode estar usando uma luz de maior intensidade. Tá, entendi. Então é por causa das luzes encarnadas ali no bordo, né? Exato. Diferente de pesca, né? Tá. Exatamente. Essas luzes indicam que ela está pescando na proximidade de outras, e como é uma encarnada em cima da outra, quer dizer que a rede dela está presa. Perfeito. Obrigado, professor. Na hora, Professor, Luiz. Oi. Esse detalhe aí, com certeza havia outras embarcações. Foi só para confundir ou tem alguma indicação lá no enunciado que diz isso? Porque fala lá na regra que à noite você põe um farol dirigido para a embarcação do par, né? Não, mas então... Pode terminar. Não, porque essa luz branca eu entendi como se fosse a segunda luz de mastro da embarcação. Não tem nada a ver com esse farol, no caso. Não, tem nada a ver. Calma. Uma embarcação engajada na pesca de arrasto, com mais de 50 metros, ela tem que ter uma luz de mastro. Sim. Pela regra 26 do RIPEAN. Foi o que eu entendi. Uma luz de mastro, uma luz verde e uma luz branca. Se ela tiver com segmento, ela coloca borda e alcançado. Tá? Essa luz que tu tá falando de direcional facho, porque são duas coisas diferentes.
se tu olhar lá no anexo, uma coisa tem sinais para embarcações de pesca de arrasto. Aí deixa eu ver se eu coloquei aqui tudo no anexo. Operando nas proximidades uma das outras. Exatamente, ó. Embarcações de 20 metros ou mais, quando engajadas em pesca de arrasto, seja usando seu aparelho de peixe terrestre, devem exibir. Isso aqui, ó, serve para uma operando muito próxima da outra. Essa direção do facho é outra característica que ela tem que cumprir, ó. Embarcações de 20 metros ou mais engajadas em pesca de arrasto conjugado, aí, à noite, um farol dirigido para avante na direção de outra embarcação ao par. Aqui é outra modalidade. É quando tem uma aqui e outra aqui, e elas vêm arrastando a rede aqui, ó. Aí uma joga o farol para cá e a outra joga o farol para cá. Mas isso é independente se tu tiver uma pescando em arrasto aqui sozinha, outra pescando em arrasto aqui sozinha, outra pescando em qualquer outra coisa aqui sozinha. Como elas estão perto umas das outras, elas vão ter que ter duas luzes brancas, ou duas encarnadas, ou uma encarnada e uma branca. Entendeu? Essa do facho aqui é quando vem as duas puxando a rede aqui, ó. Não, tudo bem, mas esse com certeza havia as outras embarcações, isso poderia ter sido tirado ou isso é relevante para essa questão? Não entendi essa afirmativa aí adicional. É relevante para a questão, porque isso aqui, ó, só entra quando está muito próximo uma das outras. Ah, tá. Pelo anexo. Ah, entendi. Se ela estiver sozinha, ela não precisa colocar isso aqui. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Meio que isso aqui serve para ela dizer para as outras embarcações de pesca, dizer assim, ó, galera, eu tô lançando minha rede bem aqui, ó. Ou então, ó, galera, eu tô com a rede presa aqui, tu não vem para cá. Ó, tô recolhendo minhas redes. Entendeu? Na realidade, então, essas luzes elas são para as outras embarcações de pesca, não necessariamente para outras embarcações que não estão ali. Exatamente. Não é para outra embarcação que não seja de pesca. Entendi. Beleza? Obrigado. Nada. A mesma dúvida minha essa aí era. Ia perguntar a mesma coisa. Não, show. Tá respondido, né? Ficou bacana? Sim. Show. Vamos lá até a 30, pessoal, para a gente esticar um pouquinho a perna e pegar um cafezinho aí. Depois a gente mata as outras 15 rapidão. De acordo com o Regulamento Internacional para evitar abarroamento no mar e o CIS, uma embarcação arvorando quais das seguintes bandeiras significa que está solicitando socorro. November Charlie, Juliet, Delta, Charlie Bravo ou Foxtrot. Alfa. Rapaz, tem essa delta aí. Boa. Que é tem essa grande, né? Tem essa questão delta aí. Tem aí o item delta. Que em tese ele fala, I'm requiring assistance, né? Aí tem CB1, CB2, CB3, até CB6, né? I requiring assistance, I am on fire, ou I'm seeking. Não lembro qual dos dois é. Seis é incêndio. É incêndio? Incêndio cedo. Então beleza. Mas pelo RIPEAN, né, pessoal, a mais correta seria November Charlie, né, que é aquele distress signal, né? Seria aquele distress signal. Só cuidado, pessoal. Aqui, ó, eu não vou trocar, tá? Mas seria mais interessante se fosse aqui Charlie Papa, que quer dizer I am proceeding to your assistance. Tá? E aí não tá pedindo, ela tá dizendo que tá indo. Mas o gabarito dessa questão aí é alfa mesmo, November Charlie, tá? Que tá lá no anexo 4 do RIPEAN. Aqui, ó. O sinal de perigo do Código Internacional de Sinais indicado por November Charlie. Cadê? O item Foxtrot aqui, ó. Beleza? Vamos lá. 38. De acordo com a norma 2, quais dos seguintes sinais não pode ser utilizado como sinal de perigo? Aí, pessoal, isso aqui é interessante, ó. De acordo com a norma 2, ó. De acordo com a norma 2. O gabarito dessa questão, pessoal, é um foguete luminoso com paraquedas ou uma tocha manual, exibindo luz encarnada. Por quê, Pedro? Ó, o que a norma 2 fala aqui, ó. Relação de sinais de perigo, conforme estabelecido no anexo 4 do RIPEAN, substituindo a linha Índia pelo seguinte, um facho manual de luz vermelha. Então, a letra Índia é um foguete luminoso com paraquedas, com uma tocha manual exibindo luz encarnada. Como eu decoro isso? Pessoal,
você solta um foguete no meio da floresta, não pode causar incêndio? Pode, né? O foguete vai, estoura lá na árvore. Então você pega e coloca só um facho manual na sua mão mesmo, segurando lá de luz vermelha. Então você tira esse foguete e coloca um facho manual de luz vermelha, tá? Eu acho interessante essa sutilezinha aqui. Tá? Questão 39. Pô, se eu tô no meio da floresta lá, ninguém tá me vendo, eu taco fogo nela mesmo, pra me verem de longe, fumaça e tudo. Que é isso, cara? Poxa, mano. Poxa, Fábio. Você não faz isso, não? Não faça isso, cara. E até fazer uma piada, mas como fica gravado. Não tendo pneu, não tendo essas coisas, vai ter na frente. Vamos lá, questão 39. De acordo com o Rippian, marque a alternativa que não representa uma possível combinação de luzes na quais uma embarcação de comprimento inferior a 12 encalhada pode exibir. Que não representa, né? Então, o gabarito, pessoal, é letra eco. Se localizada fora de ou das proximidades de um canal estreito ou via de acesso, não será obrigado a exibir qualquer luz. Pessoal, isso aqui é para uma embarcação de comprimento menor que 7 metros, fundeada, tá? Fundeada. Como é que funciona, pessoal? Regra 30. Regra 30 lá do Rippian. Você tem embarcação de comprimento maior ou igual a 50, que ela vai ter uma luz circular avante, uma luz circular ré, de 7 até 50, tá? Que você vai colocar pode colocar duas, mas você pode colocar uma luz circular branca onde melhor possa ser vista. E uma embarcação menor que 7. Isso aqui é fundeada. Fundeada. Menor que 7, que se você está dentro de um canal, aí tu tem que colocar. Agora, se você está fora de um canal, lá no escurinho, né? Eu sempre decoro assim, pô, o cara está fora do canal, lá no escurinho fundeado, ele está lá com a esposa dele, com a namorada dele, então não precisa ligar luz nenhuma para ninguém ver o que ele está fazendo. Então fica todo apagado. Agora, lá dentro do canal, não, pô. Está dentro do canal, alguém vai passar por cima dele. Então deixa a luz ligada. Agora, encalhado. Encalhado. A maior que 50. Vai colocar as duas luzes de fundeio, pode colocar, né? Além de duas luzes circulares encarnadas, né? Se eu não me engano, são duas mesmo, né? Isso. Aí aqui, ó, a partir de 15 para trás, ó, vamos lá. É maior ou igual, menor que 50 e maior que 15. Maior que 15, maior ou igual a 15. 12 não, mestre? Opa, 12, desculpa. Não tem 15 no Rippian. Não tem 15 no Rippian. 12. Aí ela está desobrigada a colocar essas duas aqui, não é? Não, eu estou falando besteira. Ela está desobrigada de colocar essa aqui de ré, seguindo. E uma menor que 12, uma embarcação de comprimento menor, L menor que 12, ela está desobrigada de colocar essas duas luzes circulares encarnadas. Ela pode colocar só a embarcação à luz de fundeio. Tá? Sei. Ficou claro, pessoal? Ou eu acabei me confundindo aqui um pouco? Quiserem que eu repita? Ô, mestre, só pegando ensejo de luz de fundeio aí, né? Quando fala que embarcação maior que 100 metros, maior ou igual a 100 metros. Se é maior ou igual, então maior que 100. Vocês têm o igual. As luzes... De faina, né? Isso, para embarcação de fundeio, né? Para embarcação encalhada, né? Uhum. Assim como naquelas rãs, ele não fala de encalhado. Assim como também na pesca ele não fala. Pois ele disse não é obrigado a seguir fundeio. Agora encalhe pode crer. Mas também eu não sei uma embarcação de dragagem encalhada, por que ela estaria fazendo uma dragagem se ela estava encalhada, né? Ela estava entupida a caixa dela, não tem que fazer mais nada ali. Pois é, assim como o cara que está pescando encalhado, não faz muito sentido. Então, pessoal, vamos lá para... Essas embarcações pequenas aí, menos de 12 metros, quando ela encalhar, ela já está bem dizer, lá pé na areia já mesmo, né? Não tem... E aí ela pode encalhado, fundeado, é tudo a mesma coisa, né, cara? Então, menor que 12. Vai
ter o quê de calado na embarcação? 1,5 m? 1 m, 1,5 m? É, Não morre afogado mais, né? exatamente. Então, galera, isso aqui, ó, uma embarcação de comprimento inferior que 12, não pode colocar. Se ela estiver fora, não deve obrigada a exibir qualquer luz. Não, pô. Se ela está encalhada, ela tem que colocar a luz de fundeio lá, tá? Isso é interessante. Ela, beleza, ela pode colocar só fundeio, a gente vai nessa lógica aí, é muito parecido com fundeio, muito parecido, então não pode colocar qualquer nada. Não, ela tem que colocar de fundeio, tá? Então, cuidado aí com o item delta, ou com o item eco. Vamos lá, questão 40. No dia 15/4, às 20 horas, o navio mercante Raspberry, um petroleiro de 3,66 de comprimento, navegava no rumo 180, a 8 nós de velocidade com destino ao porto de São Luís, a 50 milhas da costa brasileira. Às 21 horas, o vigia de quarto informou ter avistado uma luz encarnada na marcação verdadeira 210, a 2 milhas de distância. Passados 1 hora, né? Passados 2 horas, na verdade, sem que houvesse qualquer alteração de rumo e velocidade, a luz avistada se encontrava na marcação polar Boreste 030. Ora, pessoal, aqui já está me dizendo, né? Pô, se o cara está no rumo 180 e ele marca no 210, né? 210 menos 180, até ontem era 30, né? 30 graus. Depois passou um tempão, o cara com certeza veio para cá, só que ele continuou olhando o cara aqui, ó, a 30 graus, ó, mas numa distância inferior. Sabendo que ambas as embarcações cumpriam rigorosamente o RIPEAN, assinale a ação corretamente a ser adotada pelo comandante Raspberry, o navio Raspberry. E ele só olhava uma luz encarnada, pessoal. Ele não olhava mais nada. E aí, pessoal, o que será que é o gabarito aqui dessa questão? O gabarito dessa questão aqui é Charlie, pessoal. O Raspberry deve se manter fora do caminho da embarcação avistada, evitando interferir com a sua passagem. Pessoal, se você está olhando apenas uma luz de bordo, uma luz encarnada, só uma luz encarnada, só pode ser uma luz de bordo. Se tu não está olhando uma luz branca, ou uma luz verde, ou nada, está olhando só uma luz encarnada, com certeza é uma luz de bordo, e só pode ser uma embarcação à vela. Por quê? Se fosse uma embarcação PDV, tu só vê bordo se tu vê mastro ou alcançado. Ou mastro, na verdade. Porque, ó, como é a PDV, ela não é assim, e as luzes de bordo também estão aqui, ó. Então você vê encarnado e branco, ou verde e branco. Agora, uma embarcação à vela, ela tem a de bordo aqui, né? E uma de alcançado aqui, ó. Então tem a possibilidade, existe a possibilidade de você ver só uma luz de bordo. Então, pessoal, aqui eu tenho que aplicar a regra 18, né? Que é uma embarcação, um PDV se aproximando de uma embarcação à vela, tá? Então, uma PDV que se aproxima de uma embarcação à vela, ela tem que se manter fora do caminho da vela, tá? Então, o gabarito dessa questão aí, pessoal, é Charlie, ok? Alguma dúvida aí, galera? Não? Essa lanterna combinada na embarcação à vela é para embarcações menores de 20 metros. Menores que 20. Tá, ok. Exatamente. A diferença dela para PDV é que o PDV marca só o bordo, a luz de bordo, e a vela bordo mais alcançado. Exato. Mas, na verdade, ô Thiago, lembra lá que essa regra aí é a regra 20. Deixa eu só lembrar. 19. 22. Ele fala que toda embarcação de comprimento menor que 20 pode combinar as luzes de bordo. Então, uma embarcação à vela, ela pode ter só as luzes de bordo combinadas.
Entendeu? Porque, ó, se tu abrir aí na regra 22 do RIPIAN, ele não restringe isso só para embarcação PDV. Ele diz aqui, ó, que em embarcações de comprimento inferior a 20, as luzes de bordo podem ser combinadas em uma única lanterna sobre o eixo longitudinal da embarcação. Então, a embarcação à vela de comprimento menor que 20 metros, ela pode só combinar as luzes de bordo dela, seguindo a regra 22, ou ela pode pegar e combinar, e ter a de alcançado aqui separada, né? Ou ela pode pegar e combinar tudo numa só. Fazendo o símbolo da paz aqui, né? Caramba, não tinha percebido isso até agora. Mas é isso aí. Para mim tinha que ser com a de alcançado também. Não necessariamente. Ela pode cumprir a 22 dessa forma aqui, ó. Aí, ó, desse jeito aqui, ó, ela ainda pode colocar aquela circular red over green lá no top do mastro. Porque o red over green com esse aqui, ó, aí é proibido, né? Porque isso aqui também fica no top do mastro. Agora, esse aqui, ó, fica lá no eixo longitudinal. Então, ela vai ter a red over green lá no top do mastro, isso aqui lá no eixo longitudinal, isso aqui no eixo longitudinal. Pode ver que não vai estar descumprindo nenhuma regra. Caramba, agora foi novidade para mim. Não tinha percebido isso não, cara. Pô, depois dá uma olhada e tu vai ver que não fere nada. Se ferir alguma coisa aí, tu pode me mandar mensagem e dizer, Pedro, eu acho que tu tá errado. Não tem problema não. Mas eu acho que... Regra 22. Tá bom. Aí tu lê a regra 22 e depois tu lê a 26 de PDV. Tá bom. Ou a 26 de embarcação à vela. É 26? Não, cara. A 25. 25, 25, isso. A 22 e depois a 25. Mas o Thiago não ter visto isso, não acredito. Não vi não, cara. Sinceramente, não percebi. Não, ô Thiago, eu tô sequelando. É a 21 e a 25. Tá? A 21 é que fala aqui, do menor que 20. Tá bom? Que são as de definições. Essa 40, ela era para treinar você identificar que aquela embarcação era uma embarcação à vela, né? Isso. Porque exatamente. eu acertei, mas assim, eu achei que fosse a regra de rumos cruzados. Porque a DIE não poderia ser, porque ele está dizendo que deve. Então, você não deve nada no rumos cruzados. Então, eu falei, bom, eu não identifiquei que era a vela, não tive esse feeling. Não tive esse feeling, mas eu botei C porque eu pensei, enfim. Tá bom. Te entendi. Mas é isso aí mesmo, cara. Assim como eu cobrei aquela lá que viu só uma luz branca, o que seria? É legal, tipo, a gente olhar aqui, porque, assim, o que torna o RIPIAN difícil, cara, é porque o RIPIAN é uma coisa que cai tudo, entendeu? Então, tipo assim, o RIPIAN tem que estar passando na tua cabeça, em cada questão tu tem que olhar o RIPIAN todo para ver onde que tu tá situado ali. Então, eu gosto dessas questões assim que, querendo ou não, na tua cabeça, tu vai passar pelo RIPIAN todinho, olhando todas as luzes, todas as possibilidades e acaba treinando o RIPIAN na tua cabeça, né? Para poder resolver a questão. Então aqui, ó, quando tu olha, eu tô vendo só uma luz encarnada. Caramba, o que pode ser? Pô, não pode ser um PDV, porque se fosse um PDV eu teria necessariamente que ver uma luz de mastro. Eu teria que ver uma luz branca. Tá? A única coisa que se aplica é a vela. Entendeu? Entendi. Se você tivesse botado na DIE que ele pode, aí eu ia me confundir. Porque eu sei que rumos cruzados você não deve guinar para lugar nenhum. Você pode guinar para qualquer lugar. Eu estou errado? Assim, você pode guinar para qualquer lugar na situação de rumos cruzados. Para evitar cruzar com a proa do outro. Cara, sim, tu tá certo. Só que, tipo assim, é meio que visão comum que o cara que avista o outro por Boreste guina para Boreste para evitar a proa. Mas, assim,
olhando o texto da lei, entre aspas, nua e crua, o que ele fala lá na situação de rumos cruzados é que deve não interferir com a passagem, evitando cruzar a proa, né? Exatamente. Então... Mas ele não fala para que lado você vai guinar, então enfim, fica aberto. Eu tenho que concordar contigo, apesar de doer no meu coração falar isso, mas tá certo. Beleza. Beleza?